Processo de impeachment segue adiante na Assembleia Legislativa do Estado. O relatório da comissão especial foi aprovado por unanimidade pelos deputados. O presidente da Alesc é denunciado pela segunda vez pelo Ministério Público Federal por lavagem de dinheiro. A denúncia faz parte da investigação da Operação Alcatraz. E o governo do estado publicou uma portaria que estabelece normas para a retomada gradual do funcionamento de parques aquáticos e complexos de águas termais em Santa Catarina. O SBT News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente ligado aqui no SBT News, a partir de agora com muitas informações para você de todo o estado. E já começamos falando que o Ministério Público Federal ajuizou esta semana mais uma denúncia da Operação Alcatraz contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e atual presidente da Alesc, o deputado Júlio Garcia. Ele, familiares e um empresário são acusados de ocultarem a origem de dinheiro que teria vindo de contratos públicos fraudulentos e que teriam sido usados para a compra de bens pessoais. A Força-Tarefa do Ministério Público Federal denunciou novamente o deputado estadual Júlio Garcia e outras 5 pessoas, a maioria familiares dele, por lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados. A decisão é um desdobramento da Operação Alcatraz, deflagrada no dia 30 de maio de 2019. A operação investiga o envolvimento de Júlio Garcia e outros indiciados num esquema de contratação de empresas terceirizadas que prestavam serviços para a Secretaria de Administração do Estado e Procuradoria-Geral entre os anos de 2015 e 2018, quando Garcia ocupava o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Pelo relatório da Polícia Federal, as empresas recebiam informações privilegiadas para concorrer a processos licitatórios. Depois, superfaturavam os contratos para devolver dinheiro aos agentes públicos e políticos. Na época da operação, o deputado, que já ocupava o cargo de presidente da Alesc, negou as irregularidades atribuídas a ele. Restou dessa investigação a ilação de que eu sou sócio oculto de uma empresa. Não há uma prova sequer de que eu possa ser sócio de uma empresa, dessa empresa, né? E essa é a base de tudo, né, para que a investigação continue, caso contrário, ela seria arquivada. Já o MPF diz que a partir da influência política, enquanto conselheiro do TCE, Júlio Garcia teria conseguido articular uma extensa e complexa máquina de fraudes. Com o dinheiro das propinas, teria comprado bens, como um sítio cujo valor declarado foi de R$320 mil, mas que teria custado mais de R$1 milhão. Além do sítio, o Ministério Público Federal também aponta indícios de irregularidades no aluguel de imóveis e taxas relacionadas a moradias, compras de veículos, pagamento de viagens internacionais para familiares, serviço de motorista particular e até a compra de 103 vagas de garagem. Os bens estão no nome de familiares, que o deputado também defendeu. Essa propriedade eu doei para o meu filho. Eu doei para o meu filho como doei um apartamento para cada filha minha. Eu não tenho nenhum bem mais no meu nome. A minha irmã, eu conheço a minha irmã, né? Desde que ela nasceu, ela é mais nova que eu. Se você ler um inquérito, né, não havia nenhum motivo para ter havido nem ilação, nem suspeita. Após essa nova denúncia do MPF, a defesa do presidente da Alesc diz que a denúncia é especulativa e falaciosa. Também questiona a divulgação às vésperas da votação do processo de impeachment. Nesta nova denúncia, os procuradores da República pedem a recuperação de bens e de no mínimo R$2,3 milhões por danos causados à administração pública. Agora, a denúncia do Ministério Público Federal vai ser avaliada pela Justiça Federal, que pode rejeitar, e aí o processo é arquivado, ou pode aceitar. Nesse caso, Júlio Garcia e os outros indiciados podem virar réus do processo, como já aconteceu com Júlio Garcia na primeira denúncia no ano passado. Isso é um assunto para o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso, porque o cenário se complicou ainda mais, né, aqui no estado. Prisco, boa noite. Boa noite, Bruna. Coincide com o andamento do processo de impeachment, cuja votação em plenário está prevista para quinta-feira. E agora o presidente da Assembleia se vê denunciado e podendo se transformar em réu, uma vez acatada
aceita a denúncia. Só que ele é o terceiro da linha sucessória. Na eventualidade do afastamento do governador e da vice, seria ele quem ascenderia ao poder até 180 dias, interinamente, e muito provavelmente depois seria efetivado no cargo, consumada a cassação da dobradinha governador e vice. Isso gera uma certa intranquilidade dentro do próprio parlamento, porque na eventualidade de não poder assumir o governo interinamente, nesse caso, viria o quarto da linha sucessória, Bruna, o desembargador Ricardo Hessler, presidente do Tribunal de Justiça. Prisco, você continua então aqui comigo, porque a gente vai falar então dessa situação do impeachment. Hoje, mais uma etapa de um dos pedidos de impeachment contra o governo do estado foi cumprida. O parecer emitido pela comissão especial foi aprovado e o processo deve seguir adiante para ser votado em plenário. Vamos acompanhar. 9-0. Esse foi o placar de votação que aprovou o relatório, dando prosseguimento ao processo de impeachment contra o governador, a vice e o secretário de administração. Neste caso, a denúncia tem base no aumento considerado indevido concedido pelo governo aos procuradores do estado, equiparando aos salários dos procuradores da Alesc. Com o relatório aprovado por unanimidade, será criado um projeto de decreto legislativo, o PDL, que deve ser publicado em Diário Oficial em 48 horas. A partir disso, o PDL será levado para a votação em plenário e aí pode decidir pela continuidade ou não do processo de impeachment. Olha, o projeto de decreto legislativo, que foi a consequência do relatório aprovado, vai ser lido no plenário da Assembleia Legislativa e depois, em 48 horas, ele estará apto a ser colocado em pauta para apreciação dos 40 deputados. Cada um vai ter a oportunidade de analisar e votar com a sua consciência. O meu voto foi, dentro da comissão especial, a favor do relatório apresentado pelo deputado Vampiro. Se o PDL for aprovado com pelo menos 27 votos favoráveis, ou seja, 2/3 dos deputados, o processo de impeachment tem prosseguimento. Do contrário, ele será arquivado e o caso é encerrado. Se a votação decidir pelo andamento do impeachment, será formada uma nova comissão com deputados e desembargadores que deverão julgar o processo. Neste momento, o governador, a vice e o secretário podem ser afastados do cargo até a conclusão do julgamento. Agora, cada parlamentar vai fazer a sua leitura mais reservada e vai investigar as suas razões de votar contra ou a favor do impeachment. Eu continuo muito esperançosa que a gente vai vencer essa etapa e vamos voltar a trabalhar todos juntos, focados na recuperação do pós-crise de Santa Catarina. O governo do estado já foi alvo de 8 pedidos de impeachment. 4 foram arquivados, 1 está em análise e 2, incluindo este, estão em andamento. Em nota, a defesa do governador diz que o relatório da Comissão Especial do Impeachment desrespeita o voto do catarinense e atenta contra a democracia. O gabinete da vice-governadora manifestou que a votação do relatório é injusta, mas que já era esperado e segue confiando na justiça, isenção e seriedade dos deputados, especialmente diante dos últimos fatos tornados públicos pela Justiça e pela Polícia do nosso estado. A assessoria de Jorge Eduardo Tasca não se manifestou sobre a votação do relatório de hoje. Prisco, sobre isso, falando sobre impeachment e sobre isso que a gente já viu hoje, algum fato novo nessa votação de quinta-feira? Olha, além do aspecto judicial, sim, porque poderemos ter alguma demanda, alguma decisão judicial que até, de alguma maneira, impeça a votação na próxima quinta-feira. Independentemente disso, o presidente Jair Bolsonaro entrou de cabeça no processo. Hoje, segundo informações que chegam de Brasília, um de seus ministros, com assento no Palácio do Planalto, conversou ao telefone, em nome do presidente, com os deputados do PSL, especialmente aqueles 4 que, rompidos com Moisés, têm algum tipo de aproximação com a vice Daniela Rainer. E a estratégia é essa. A votação deve ser mesmo em separado, primeiro Moisés, depois Daniela. Na hipótese de Moisés ser alcançado pelos 27 votos da denúncia, talvez Daniela tivesse alguma chance de ser salva, o que, a rigor,
não interessa para aqueles que querem caçar os detentores do mandato hoje em Santa Catarina, porque caça Moisés e Daniela, ou então permanecem os dois. Essa é a leitura de boa parte dos deputados. E, para encerrar, uma última informação. Agora à noite, o senador Jorginho Melo, que preside o PL em Santa Catarina, reúne-se com os 4 deputados do partido, avaliando o quadro. Vale lembrar, Bruna, que Jorginho Melo é muito próximo de Jair Bolsonaro. A expectativa é grande. Vamos continuar acompanhando, Príncipe. Okay. Obrigada pela fala aí, até amanhã, atualizando isso para a gente, todo esse cenário. Vamos falar agora de economia, porque o IBGE divulgou uma pesquisa sobre os impactos da pandemia nas empresas do Brasil. Na primeira quinzena de agosto, em comparação à última quinzena de julho, 38,6% das empresas do país sentiram um impacto econômico negativo gerado pela pandemia nesse período. Na região sul, esse impacto seria um pouco maior, de 39,9%. Um outro dado também levantado pela pesquisa é com relação às vendas das empresas do país. Na região sul, o percentual de empresas que tiveram efeitos pequenos ou insignificantes gerados pela pandemia foi maior, de 46,2%. No país, esse dado é apontado pela pesquisa dividido em 2 itens: das empresas de grande porte, que tiveram 80,4%, disseram ter um efeito nulo da pandemia nesse período ou até um aumento de vendas. E já nas empresas de menor porte, esse percentual foi de 63,7%. E olha, uma pesquisa da Associação Catarinense de Supermercados apontou um crescimento de mais de 100% nas compras feitas em plataformas digitais, impulsionados pela pandemia do novo coronavírus. É um novo hábito que, é claro, a pandemia deve impulsionar e deve ser mantido logo depois da pandemia também. Acompanhe. Vender pela internet foi a saída encontrada por muitos empreendedores para sobreviver durante a pandemia. Os supermercados foram um dos setores que mais se destacaram. Uma pesquisa feita pela Associação Catarinense de Supermercados mostrou que, após a pandemia, o crescimento médio das vendas por canais digitais nos supermercados do estado foi de 110%. Segundo a pesquisa, 68% das empresas indicaram crescimento nas vendas não presenciais. Em alguns casos, como o desse supermercado, esse aumento chega a quase 350%. Antes da pandemia, 150 clientes faziam compras pelo WhatsApp. Agora são pelo menos 600 clientes. O sucesso das vendas online foi tanto que eles estão criando um site para o e-commerce direto e, com isso, a projeção é aumentar a equipe em 40%. Esse cliente que migrou, a gente acredita que mais de 60%, 70% continue nesse trabalho e nessa compra via e-commerce. Então vai gerar, não só na área de e-commerce, como em outras áreas do nosso ramo, vai gerar emprego sim para várias pessoas. Esse outro supermercado na capital trabalha com vendas online há 20 anos e viu as vendas triplicarem durante a pandemia, com uma média de 150 entregas por dia. Por isso, dobrou o número de colaboradores e está investindo em novas tecnologias para as plataformas de vendas. Cerca de 25% do faturamento total da empresa vem dos canais digitais. E nós implementamos o drive-thru também, né? Então, o drive-thru para nós, ele foi um canal que nós não operávamos ainda e deu para nós uma condição também do cliente fazer a compra e ele não tocar no produto, né? Ele encosta o carro na vaga que nós temos disponível e chama a gente lá através de um procedimento que nós temos. Tudo isso sem falar na facilidade. Afinal, poder fazer as compras do supermercado sem enfrentar filas e ainda receber tudo no conforto das nossas casas tem suas vantagens, não é mesmo? É um caminho sem volta que caiu no gosto da maioria. Mesmo pós-pandemia, com certeza continuaremos vendendo online, porque as pessoas aprenderam a comprar dessa forma. Obviamente que o canal físico vai continuar atendendo também, mas as pessoas vão oscilar entre o físico e o online. Essa é a tendência que nós percebemos pós-pandemia. Agora, os números atualizados da Covid-19 em Santa Catarina. 2.569 pessoas já morreram em consequência do coronavírus aqui no estado, 26 nas últimas 24 horas. São 200.241 pacientes positivos para a Covid, 1.601 novos casos de ontem para hoje. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está nesse momento em 62,6%,
aqui no estado de Santa Catarina. E o governo do estado publicou hoje uma portaria que estabelece normas para a retomada gradual do funcionamento de parques aquáticos e complexos de águas termais no estado. A volta deve obedecer à avaliação do risco potencial de contágio para a Covid-19. As regiões que estiverem classificadas como risco gravíssimo ficam proibidas de retomarem as atividades. Nas regiões com risco grave de contágio, a ocupação deve ser de no máximo 40% da capacidade total dos parques. A gente vai para o intervalo e em um minutinho eu estou de volta. Não sai daí. De volta com o SBT News e a gente vai falar agora de um item que tem papel essencial na alimentação dos brasileiros, o arroz. Mesmo Santa Catarina sendo responsável por 10% da produção nacional, a alta no preço do arroz está pesando no bolso dos catarinenses. O produto já subiu quase 20% em 2020. Um dos alimentos mais tradicionais no prato do brasileiro está mais caro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicou que o arroz está entre os vilões da inflação de agosto. O preço subiu 3,08% no mês passado e acumula uma alta de 19,25% em 2020. Entre os motivos desse aumento está a concessão do auxílio emergencial e a mudança dos hábitos dos brasileiros, que passaram a se alimentar mais em casa por conta da pandemia do novo coronavírus. E um outro fator também foi que alguns países exportadores tiraram do mercado produção, começaram a fazer mais estoque e tiveram também os problemas climáticos, de produção. Então tirou um pouco do arroz do mercado internacional e a questão do câmbio brasileiro, onde o dólar valorizado favoreceu o Brasil a ter competitividade no mercado internacional e o Brasil começou a exportar também. Santa Catarina é responsável por 10% da produção nacional do arroz. Segundo o IBGE, o estado tem aproximadamente 6 mil produtores. E a região sul atende quase que 70% da produção de todo o estado. Os outros 30% são distribuídos entre o Vale do Itajaí e o litoral norte. Quem produz o arroz, como o seu Silvino, de Nova Veneza, no sul do estado, sabe o quanto o cultivo é desafiador. A pandemia também trouxe obstáculos para os produtores. Começar a preparar o solo e colher é quase um ano. É trabalhar dentro de terras alagadas, é frio, é chuva, não tem hora para trabalhar. E a gente corre os riscos de ter problemas com intempéries, apesar de a gente ter um seguro agrícola, só que esse seguro tinha que ter mais subsídio ainda. Na última safra, Santa Catarina produziu mais de 1.250.000 toneladas de arroz, num total de mais de 150 mil hectares de terra. Hoje, a saca do arroz custa R$ 90 e o quilo do produto, encontrado nos mercados, custa em média R$ 5,40. E olha, nós trouxemos um alerta no SBT News de ontem, feito pela Cidasc, sobre sementes de vegetais suspeitas que estariam sendo enviadas pela China como um brinde para quem comprasse produtos do país pela internet. O repórter Estevão Limana conversou com a Cidasc sobre esse caso. Uma situação que chamou a atenção foi em Jaraguá do Sul, no norte do estado, em que uma pessoa fez compras de artigos de decoração direto da China e quando chegou teve esses pacotes juntamente com o produto. Esses pacotes foram recolhidos pela Cidasc e estão sendo encaminhados para o Ministério do Meio Ambiente fazer a investigação. Outros casos em Ituporanga e em Braço do Norte, no sul do estado, também estão sendo averiguados pela Cidasc. O comprador aqui no Brasil faz uma compra pela internet e existe um vendedor. E esse vendedor, junto com essa mercadoria, acaba enviando também essas sementes. Tanto que a chamada da matéria que publicamos era um brinde perigoso. O alerta, então, é para que a população tenha cuidado e esteja atenta para o descarte correto. Se você recebeu algum tipo desse produto, ligue para a Cidasc mais próxima da sua região ou entregue pessoalmente no escritório.
Tá aí, alerta muito importante. Você que quer continuar bem informado, pode ficar ligado nas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, Twitter ou YouTube. A gente atualiza as notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece em Santa Catarina. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, a gente se encontra amanhã. Até lá!